Senhoras e senhores, Rocinha Web TV, aqui no Museu da República com o poeta, escritor e compositor Cacau. Cacau, exposição. Exposição Raízes do Imaginário é uma exposição neo-expressionista, de pinceladas neo-expressionista, que trata da negritude, do tema da negritude e da escravidão. Certo? Por exemplo, essa pintura, cuja foto foi cedida por um grande amigo, certo? Um grande fotógrafo, Celso de Oliveira Silva, foi prêmio Nikonde de fotografia, então ele me cedeu essa foto tirada em 1980 e cuja expressão é muito 37 forte. anos atrás. Isso, um tempo bem longo, né? Mas ela continua muito atual. O muro que há por trás dessa figura está meio que desfocado, e eu na figura tentei trazer um muro atual, mais atualizado, dizendo que esse muro permanece, certo? Na pintura. E essa realidade continua sobre grades feitas de sangue, como as que estão representadas ali embaixo, certo? Da mesma forma que a pintura que vem logo abaixo é uma balança justa, porque ela tem um peso, certo? Um peso muito pequeno do mundo que está para cima e um mundo que é uma maioria que está para baixo, que está sustentando essa diferença toda. Então essas duas pinturas, elas fazem parte desse imaginário, certo? Todas foram pensadas de maneira a reproduzir uma parte histórica do imaginário do Brasil. Aqui, por exemplo, na primeira, é um membro de um reprodutor, onde tem um feto, né, dentro desse membro, os filhos que nasciam não conheciam, na verdade, depois nem as mães, nem os pais, não conheciam, eles perdiam essa referência histórica. E isso fazia com que, como a pintura de baixo, os sentidos fossem repartidos em lugares diferentes, certo? Ora o olho num lugar, ora a boca na outra, e muitas vezes até sem língua, ou com um olho cego, enfim. Essa história toda vem desde o gameta, certo? Que é aquele que fecunda a mulher, certo? Então isso já nascia nessa situação, nessa circunstância. E pela figura do lado, a mente tem por dentro tudo sangue, uma coisa sanguínea. Coisa sanguínea que ia até os ossos. Mesmo enterrado, a pessoa ainda levava nos ossos essa corrente, certo? Que arrasta uma bola de sangue. Toda essa simbologia, creio, só poderia ser rompida de uma forma através da arte, para que não houvesse violência, sangue, morte, essas coisas. Então a pintura que temos abaixo é uma pintura que significa os instrumentos da arte, a leitura, a pintura, essas formas que têm força expressiva para libertar o homem de uma punhalada, certo? Como a figura de cima, que representa uma cruz e ao mesmo tempo um punhal, e que dessas duas coisas resultam um mar de sangue. Tudo isso, talvez a pintura mais enigmática de todas seja esta figura do Brasil, um Brasil africano, certo? De pessoas que foram trazidas escravas da África, colocadas aqui, e que uma cruz, certo? A igreja, no caso, eu li as búbulas papais todas, não encontrei nada que dissesse que o negro não tinha alma, essas coisas todas. Mas ela permaneceu do lado, sobre, quer dizer, por debaixo desse Brasil, certo? Sobre esse Brasil, do lado dos poderosos. Então, por mais até que a igreja tentasse, ela ia ser muito difícil ela apoiar essa causa, até por questões contraditórias dentro da própria igreja, certo? Mas são coisas que serem discutidas, coisas muito profundas. A pintura de baixo significa que os brancos tinham uma arma de fogo,
e a única arma que restava de alguma maneira para os pretos, os negros, certo? Era uma arma branca, certo? Uma faca, uma coisa assim, cuja consequência era bem inferior ao outro tipo de arma. Então são armas diferentes e desiguais. Aqui, todas essas, tanto a mão quanto o pé, elas têm nos seus traços pictóricos, certo? Nas suas pinceladas, como forma de veias e raízes. Tanto é que a primeira se chama colheita, porque é a mão que serviu para colher tudo, e a outra se chama chão, certo? Porque é aquela que sustentou o chão disso tudo. Só que tudo isso vem resultando em consequências cada vez mais sem uma clareza do que vai acontecer no futuro. Tanto é que a pintura de baixo, ela, ao mesmo tempo que tem uma semelhança com o coração, ela tem uma semelhança com uma bomba prestes a explodir, certo? E isso é consequência desses sentidos desorganizados, dessas coisas que foram desmanteladas através do tempo, certo? Então, essa palavra negro, ela significa uma série de preconceitos, certo? Seja dentro de condições, ou seja dentro de escolas, ou seja nos mais altos escalões da República, ela continua sendo uma palavra que carrega em si preconceito. E isso tudo, depois de muita reflexão, eu cheguei à conclusão que isso tem uma raiz. Essa raiz, ela é feminina, certo? Uma raiz feminina, que vem de Iemanjá, de onde nasce, explode com tudo, e nascem vários orixás, certo? Vai dando candomblé, umbanda e tal. E há muita confusão sobre essa coisa mística, certo? Dessa parte religiosa. Tanto é que o símbolo que está lá se chama o comunicador. O pessoal tende a confundir Exu com o diabo, mas na verdade Exu é um comunicador. Ele faz só um contato entre pessoas que estão aqui na Terra e os seus representantes celestiais, certo? As outras pinturas vão também seguindo o mesmo parâmetro, como o caso do óculos, que eu não coloquei esse título, mas coloquei lente de aproximação para que aproxime essa realidade de alguma maneira, para que as pessoas vejam, sabe, com uma lente, uma coisa que não se consegue ver a olho nu. Aqui é o machado justiceiro de Xangô, certo? Talvez um dos representantes dos orixás mais cultuados no Brasil, certo? E ele é a esperança desse machado romper com essas grades todas que vêm de longa data, certo? Vem de longa data e não vem só talvez venha de uma coisa miscigenada entre o branco e o preto, certo? Que menstruam, a mulher branca que menstruam da mesma forma, que tem o mesmo tipo de corpo, que tem a mesma coisa, a mesma cor de sangue e tudo mais. Então, as pinturas elas caminham nesse sentido, e esse poema é sintomático porque é um poema que ele fala da liberdade. Apesar da palavra não estar tão explícita assim, ela está ali. Verdade. É um poema, bem dizer, que concreto na forma de apresentação dele. E a que vem do lado e a que vem embaixo significam significa esse vinho de sangue derramado por dentes, certo? Que tomaram conta de bocas vorazes, cujos significados são muitos. E o de baixo é a chave que abria as senzalas e que deve abrir o futuro, certo? Através da arte, através de uma educação diferenciada da que está aí
privilegia uns e outros não. E nós vamos assim, certo? Seguindo, sendo que essa pintura é uma das pinturas mais sintomáticas de tudo, porque o branco permaneceu com uma estrutura familiar, pai, mãe e filho, enquanto que os que vieram da África eram separados e eles não desconheciam quem eram os pais, quem era a mãe, e os filhos eram levados para outro lugar, então não havia identificação nem tribal e nem de referência mesmo de física, genealógica e tudo mais. Então, isso é como uma corrente que permaneceu durante muito tempo, certo? E embaixo nós temos a resistência religiosa, que se caracteriza pelo machado de Xangô se sustentando dentro de uma cruz, certo? De um homem em forma de braços abertos de cruz. Essa sustentação religiosa só foi possível não fosse dessa forma, talvez ela não tivesse forma de sustentação, seria completamente massacrada. E, enfim, daí que nós chegamos ao ponto de uma figura também, que é uma foto também do Celso de Oliveira Silva, certo? Com intervenções minhas, de tintas, inclusive de uma tinta que eu não pintei, mas que veio aparecendo automaticamente, que é esse preto que vem formando como se fosse cabelos ao redor. Isso provavelmente é uma reação química da fotografia, mas me parece que foi até uma coisa sintomática, assim, certo? De pessoas que querem implantar na cabeça dos brancos, os brancos que levam dentro da cabeça o negro leva na cabeça o mundo branco, certo? Que querem implantar de qualquer forma, e até esse mundo branco, essa expressão mais branca, está se caracterizando pelo sul do país, certo? Não que isso venha do sul, tá? Vem do Brasil inteiro, vem de uma história longa, mas ela é exatamente isso. E essa cor vermelha que vai se transformando na pintura é como que perdas de caracterizações, certo? Pessoas que, por exemplo, pintam o cabelo, alisam o cabelo querendo ser uma barba, tem até barba agora com cabelo igualizado, essas coisas todas que querem implantar de um mundo sobre o outro, certo? Eu penso que isso tudo vai acabar dando nisso. Um pé que continua acorrentado, ali tem uma representação no final de uma bola negra, certo? Uma bola que poderia ser uma bola atualmente. Se eu fizesse uma colagem de uma bola de futebol, ela só substituiria esse campo, que seria o campo da substituição de uma bola de ferro por uma bola de couro, arrancada de um animal, certo? Que parece que é a esperança de um povo completamente sem amparo social. Por isso a exposição, por isso o poema, por isso todo esse poema, por isso todas essas pinturas que formam um tema só, certo? E que eu tenho a esperança de que isso chegue de alguma forma, tanto o poema quanto as pinturas, aos centros culturais, às escolas, certas comunidades, que de alguma maneira isso sirva, assim como serviu o poema do Castro Alves, que eu posso até falar esse poema para encerrar, porque ele continua tão atual, certo? E esse fragmento do poema eu resolvi trazer e colocá-lo aqui dentro desse poema moderno, uma linguagem diferenciada e tal coisa. Eu faço até questão de ler esse poema. Poema de Castro Alves. Adeus, interessados, os versos de Castro Alves são navalhas. Eis, no entanto,
o capitão manda manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os ventos nevoeiros, vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-nos mais dançar, e ri-se a orquestra irônica estridente, e da onda fantástica serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, se é verdade, tanto horror perante os céus. Cacau, emocionante, forte, né? Assim como sua voz poética, assim como o seu grito poético, assim como a tua escrita, né? E a questão da história do Brasil com o negro, né? Eu fiquei aqui em silêncio esse tempo todo e eu te digo o seguinte, que é uma das coisas mais bonitas que eu já pude participar em minha vida, vim aqui à tua exposição no Museu da República, que está aqui até dia 21 de maio, e que no dia 16 vai ter uma mesa redonda com o grande Tanucy Cardoso, e assim, pessoas maravilhosas que com certeza vão estar aqui te prestigiando. Mas eu acho que te prestigiar é uma coisa, como é que eu posso falar? Que é uma coisa que a gente vai fazer isso sempre. E o que eu te digo, Cacau, é que quem vir aqui no próximo dia 16, ele não vai apenas prestigiar o Cacau, ele vai prestigiar um Brasil que o próprio Brasil não gosta de ver, que o próprio Brasil não quer ver, e que a gente tem todo esse carinho, né, com você. Rocinha Web TV, pela segunda vez fazendo uma reportagem com você, entende? A gente te agradece de coração, a gente te pede o seguinte: dá teu recado, repete o nome da exposição, para que a gente possa cada vez mais levar a sua arte para o povo. Gostaria só de agradecer a todos, certo? Raízes do Imaginário é o nome da exposição. Quero dizer que isso aqui foi inspirado na história da minha família, cuja minha bisavó foi trazida escrava dentro de um navio negreiro, desembarcada na Praia Rasa, em Búzios, casou com um judeu cristão novo, e dali vieram vindo os filhos mestiços. Agora, recentemente, minha filha, que é mais branca, porque puxou outra parte da família, que se juntou branco com índio, ela voltou a repetir essa relação no momento em que ela se junta com um homem negro, preto, da Bahia, certo? E meu neto nasce mulato, assim como foi meu pai. Então, axé para todos, força, certo? E que isso seja uma esperança, certo? Uma forma, por exemplo, de esperança através da libertação pela arte. Não acredito na libertação pela violência. Não acredito nisso. A minha esperança mais profunda que vem de dentro de mim é a libertação através disso, da expressão artística. É isso que tem, nada de cabelo alisado, dessas coisas todas. Cabelo tem que ser como é mesmo, tem que ser como é, certo? Nós somos, uma hora nasce um pouco mais branco, uma hora nasce mais preto, outro nasce mais pro lado, diz até pardo, não sei o quê, mas na verdade nós somos mestiços, certo? E é com essa dignidade que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente é a soma de todo mundo, branco, preto, amarelo, vermelho, todas as cores do arco-íris. As cores do Brasil. As cores do Brasil. Obrigado, Cacau. E depois a gente volta com mais alguma coisa com você, porque sabemos da sua importância
para a arte, não apenas do Rio, não apenas do Brasil, mas para o mundo. A Rocinha Web TV agradece por você ter aberto as portas desta grande exposição. Ok? Obrigado. Axé. Axé.